Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Clube das Flores. Eu sou Luciana e esse aqui é o Espaço Zen. Aqui a gente fala sobre energias, telurismo, natureza, harmonização, óleos essenciais, banhos terapêuticos e muito mais. São muitos assuntos nesse canal. Essa semana eu estou trabalhando com as informações que o meu amigo Antônio Carlos enviou lá de Pernambuco, onde ele vive. Ele entrou em contato comigo e me pediu para fazer uma análise da região onde ele vive. Ele trabalha com agricultura e procura por água para fazer a prospecção de poços artesianos. Ele vive na região de Riacho do Navio, em Pernambuco. Meus amores, sempre que eu vou fazer uma análise radiestésica, sempre gosto de utilizar o que nós já temos de informações a respeito dos locais. A geologia nos ajuda a compreender todas as situações que podem gerar problemas relacionados a telurismo. A região de Riacho do Navio se localiza em Pernambuco e é uma área que tem características muito específicas. Dentre a formação geológica, nós temos duas fases tectônicas bem definidas. Uma primeira que foi plástica e uma segunda que foi ruptural. O primeiro movimento tectônico foi responsável pelos fortes dobramentos do bloco pré-cambriano, que culminaram nas grandes falhas de rejeito direcional. A direção desse esforço mais antigo seria norte e sul, atuando em profundidade, onde domina a pressão hidrostática, em virtude do somatório da sobrecarga de massa rochosa. As falhas do rejeito direcional, como são apresentadas, se orientam sempre na direção leste-oeste, a partir dos arredores da cidade de Floresta, sofrendo em seguida inclinações para o nordeste ou para o sudeste. Então, é ali o ponto de divergência entre três eixos estruturais coincidentes com as direções Paraíba, Pernambuco e Floresta, que caracterizam o embasamento cristalino do Nordeste brasileiro. Embora haja um grande leque de falhas, duas podem ser bem assinaladas, quer seja pelas extensões, quer seja pelas modificações que elas geram no aspecto estrutural da região. A primeira falha, partindo de Floresta, acompanha o leito principal do Riacho do Navio, com larga faixa melonítica e núcleos córneos de granito róseo. Ela continua bordejando pela bacia do Jatobá, paralelamente à Serra do Pereira, e se bifurca mais a leste, em dois ramos, trazendo um rejeito horizontal de 12 quilômetros, que é bem evidenciado pelo estrangulamento do núcleo granítico, que foi dividido em duas metades. A parte oeste deslocou para o sul e a leste foi arrastada para o norte, formando a Serra da Maravilha. Essa falha transpõe os limites de Pernambuco e entra no estado da Paraíba. A segunda falha passa pelo norte da cidade Floresta e evolui na direção nordeste, limitando o bordo sudeste da bacia sedimentar da Serra da Arara. Esse esforço tectônico plástico é mais acentuado a oeste da área, a partir da confluência do Riacho do Navio e o rio Pajeú, aonde as lineações se comprimem num feixe mais adegalçado, que se abre para o leste no sentido de maior dispersão da energia. As falhas direcionais parecem ter forte influência nos processos metamórficos que se aglomeram nas trajetórias das serras das regiões, sempre em forças compressionais. Isso pode ser extensivo às serras Grande, Maravilha, do Saco da Bernarda, além de outros com menos importância. Por outro lado, essas linhas estruturais refletem um dobramento profundamente complexo que se acentua na área nordeste. Somente o anticlinal do Pirpipã guarda uma certa regularidade nas suas linhas, justamente por se originar de esforços bem dirigidos. As dobras são isoclinais, estão orientadas na direção leste-oeste, um mergulho subvertical para o norte, toda corelada por quartzitos entremeados com micaxistos em camadas delgadas. Somente ao sul foi truncado pelas falhas direcionais.
geracionais, que altera a textura das suas rochas. Foi no eixo principal dessa dobra que o Riacho do Navio cavou seu leito, na região de Floresta, em Pernambuco. Os esforços mais recentes originaram falhas de gravidade, que delimitam as bacias sedimentares, além de rostes e grabens encontrados pela região. Geralmente eles surgem pelo ativamento das fraturas, que sofreram deslocamentos verticais de grande montante. Esse afundamento atinge centenas de metros em determinados locais. Como vocês podem ver no mapa, tem uma tremenda falha. A porção sul dessa bacia é que tem maior potencial hidrológico. O rio Pajeú nasce no município pernambucano de Tapetim. A vegetação é típica de Caatinga. Ele possui vários afluentes, sendo o mais famoso o Riacho do Navio, que atravessa a sede do município e foi citado na música de Luiz Gonzaga. Tem uma população residente bem próxima à área ribeirinha e tem também vários projetos de irrigação. Ali dominam rochas maciças granitóides, granitos, principalmente os granitos róseos, que originam o graben, que é essa forma de relevo aí que vocês estão vendo. Ele existe em grandes dimensões, próximo aí à cidade de Betânia. Essas fendas são mais obscuras nas direções em que elas se orientam. Isso dificulta muito a prospecção de água subterrânea. A bacia sedimentar da Serra da Arara possui dimensões pequenas, mas melhores condições geológicas. A espessura média da bacia é de aproximadamente 100 metros, confirmada aí por testes geofísicos da zona de saturação. Os testes de bombeamento que foram realizados determinaram o aquífero numa profundidade de até 150 metros. Ele tem constante hidrodinâmica. Aí vocês veem as formações de relevo e os assentamentos que ocorreram devido às falhas. Então, nós temos esses três tipos aí que se encontram nessa mesma região. Existem poços que são prejudicados pela pouca espessura da camada sedimentar, que contrastam com outros que estão em profundidades maiores de 150 metros. Esses aluviões são comuns em toda a área, alcançando larguras consideráveis no leque principal do Riacho do Navio. Verifica-se através de sondagem que eles são delgados e às vezes deixam aflorar um embaixamento rochoso, profundidade média de 9 metros. Aí vocês podem ver os modelos de falhas e os tipos que ocorrem na natureza, nessas dobras e levantamentos. Então, gente, vocês têm que entender que para encontrar água, nós temos que ter essa configuração de relevo. Ela é a mais comum, onde nós conseguimos fazer perfurações e encontrar poços, devido a essa camada de rocha cristalina que se assenta nessas camadas mais baixas. Elas são geradas pela extrema temperatura do interior da Terra. Esses movimentos que geram as bacias são conhecidos aí como movimentos de massa. Então, todo o material que vem se deslocando e vem caindo e escorregando e formando aí, no caso, a bacia sedimentar. Essas regiões são conhecidas pelos potenciais hidrológicos, né? No caso de Betânia, ela está assentada em cima de um planalto cristalino. Ela faz parte do Planalto Cristalino brasileiro. Então, centenas de áreas com granitos em cortes que são assentados, por isso tem grande probabilidade de se encontrar água subterrânea. Então, as informações geológicas desse local são bem confusas e elas dificultam a localização dos poços artesianos. Então, aí entra a radiestesia. Nós vamos, a partir das imagens que o Antônio me enviou, buscar por água no subsolo. E isso vai ser no próximo vídeo. Vocês vão entender como é feito esse trabalho, vou mostrar na prática. Mas já de princípio, com todas as informações geológicas que eu vi do local, tem muita coisa que precisa ser colocada. Gente, principalmente com relação a esses sedimentos e essas rochas do local. Ali tem um grande depósito de granito, e o granito é uma rocha
radioativo. A decomposição do urânio que é presente no granito, ele vai produzir tanto o tório quanto o rádio, que são gases radioativos. Então, essas regiões são regiões potencialmente perigosas para a vida. Quem mora numa casa nesses locais, precisa se prevenir, abrindo, arejando sempre para evitar o acúmulo dos gases no interior das residências. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdoe um pouco a linguagem técnica, não tem como falar de geologia sem colocar um pouco dessa linguagem. Eu tentei simplificar o máximo que eu pude. Se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem. E nós vamos continuar postando os vídeos sobre a localidade de Betânia e sobre o estudo de caso do meu amigo Antônio. Grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.